Você conhece histórias de pessoas que emagreceram mais de 30 quilos? Quanto tempo será que demora para alcançar isso? E qual é o caminho para esse resultado? Esse é o nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Nosso convidado de hoje é o Dr. Rogério Padovan. Ele é médico, diretor técnico do Núcleo Padovan, pós-graduado em nutrologia pela USP e pela Santa Casa, pós-graduado em medicina do esporte e em nutrologia esportiva, e além da carreira acadêmica, ele tem uma forte vivência prática como atleta de artes marciais. Faixa preta de karatê segundo Dan, 5 vezes campeão brasileiro de karatê, hoje é faixa roxa de jiu-jitsu e campeão de várias competições. Doutor Rogério, muito obrigada por estar aqui com a gente. Prazer é todo meu, tá? Pelo convite. Você tem uma vasta experiência em emagrecimento. Sim. Inclusive, pessoas que depois de perder muitos quilos ainda viram atletas. Então, vamos direto para aquela pergunta que eu acho que deve estar na mente de muitas pessoas. Sim. Como é que o paciente faz para chegar nesse resultado? Um ponto muito importante na prática clínica do consultório é que a equipe multidisciplinar, quando você envolve várias ideias e vários profissionais, o resultado final é muito mais evidente. Ou seja, como médico eu trabalho com a parte mais metabólica, hormonal, a parte fisiológica do paciente. Eu tenho uma equipe de nutricionistas que faz a parte da alimentação, que é o ponto-chave do sucesso do resultado no emagrecimento, no alto rendimento. E o fisiologista, que ele mexe com a parte metabólica, com o teste espirométrico. Quando você embasa e tem um conjunto muito assim concreto, o resultado é muito mais evidente. E o mais importante é respeitar a individualidade de cada paciente. Tá? Eu acho um ponto mais interessante no emagrecimento final. Perfeito. Eu acho que, assim, não poderia falar melhor mesmo, ainda puxou a sardinha para o meu lado, então gostei. Sim, sim. Vamos um por um, então. Tá. Se a gente pensa no treino, qual a importância do treino para o emagrecimento? Eu quero que você entenda uma coisa. O que emagrece não é treino. O que emagrece é boca, é dieta, tá? Quando eu trabalho com atividade física, eu gosto de periodizar minha atividade física. Trabalhar em macrociclo, mesociclo ou microciclo. Perante esse trabalho que evidencia em 3 classes, eu faço o teste ergospirométrico, tá? O ergospirométrico é um trabalho que você faz numa esteira, que você acaba dividindo o limiar aeróbio, o PCR, que é o ponto de compensação respiratória, e o pico máximo. Quando você faz esse teste, eu quero explicar basicamente para você entender. Você respira oxigênio, passa pelo pulmão, manda para o coração manda oxigênio para o músculo, forma energia e volta em forma de gás carbono. Isso aí tem um ciclo. E nesse ciclo dá 3 frequências cardíacas. Essas frequências, quando colocada na atividade física do paciente, você tem um aumento da taxa metabólica basal e um rendimento muito melhor. Então, resumindo, a periodização do treino é um ponto-chave para a manutenção do emagrecimento. Perfeito, que é um dos pontos mais importantes, né? Sim, Inclusive, a gente vai falar já um pouquinho mais sobre isso. Agora eu vou construir a sequência. Então, ok, treino adequado para cada pessoa para ir melhorando esses limiares. O ponto individual, a gente respeitar o metabolismo e pensar que cada paciente tem que respeitar de forma individualizada é o ponto mais importante. O que emagrece é musculação, o que emagrece é atividade física aeróbica, calma aí. Você tem que implementar os pontos do cardiopulmonar, que são os milhares respiratórios, em cada objetivo final. Perfeito, perfeito. É assim que a gente consegue realmente individualizar um treino. E aí vamos manter essa lógica da individualidade, mas pular agora para a minha área, alimentação e suplementação. Show. Qual que é o papel deles? Alimentação. Me perguntam muito, Rogério, o que é melhor? Dieta ou treino? Indiscutivelmente, dieta, tá? Eu falaria até de 70% a 80% para dieta e 20% do treino, tá? Uma coisa que eu sempre falo, até em umas entrevistas que eu dou, se você bate hoje no Google, dietoterapia, ele vai te dar 35 milhões de tipos de dieta. Gente, apenas 3 tem resultado. É uma dieta restritiva, hipocalórica e fracionada. Essas coisas de dietas mirabolantes para mim não existe. Eu acho que tem que pegar seu paciente, dosar uma calorimetria indireta ou no próprio teste, saber a taxa metabólica basal do paciente e enquadrar na dieta do paciente.
Tá? Eu acho que é o ponto mais importante, saber fazer uma dietoterapia adequada para o paciente. E você falou algo muito importante, eu vou resgatar essa ideia, que você falou o seguinte, dieta hipocalórica, Isso. né? Mas baseada em uma calorimetria indireta. Importantíssimo. Gente, inclusive, eu tô falando bastante isso hoje, voltem nas edições anteriores, porque a gente tem vários programas falando sobre isso, tá? Inclusive o da Desirê, é um programa que vale muito a pena vocês assistirem. E uma das coisas que a gente destacou e que é importante é que sim, a restrição calórica, ela é a essência para você ter emagrecimento. Se não tem essa restrição, não existe emagrecimento. Mas a grande importância disso ser individualizado é para não exagerar numa restrição, porque aí também a gente passa a ter uma série de efeitos deletérios e tem um Nutri Responde específico sobre isso. Procurem lá nos programas. Sim. Muito bem, então a gente tem que ter essa dietoterapia específica, né? Tendo a restrição, mas adequando o restante dos elementos para a pessoa poder ter o resultado. O que a pessoa busca, você vai enquadrar esse fator final, né? Exatamente. E a suplementação, como é que ela entra? Gente, eu sempre digo uma coisa, suplemento não substitui refeição. Ponto. Isso é universal. Só que quando você trabalha com um paciente obeso, sarcopênico, você tem que entender que a perda de força e massa muscular vai complicar na manutenção do paciente. Porque aumenta a taxa metabólica basal direta é a massa muscular. Então você tem que fazer esse paciente perder peso em gordura corporal, mantendo a massa muscular, não esquecendo disso, tá? É muito importante a individualidade, porque uma bioimpedânciometria, que é um aparelho que a gente trabalha para ver segmento corporal, eu acho interessante você saber o nível de massa muscular, gordura corporal, junto com a taxa metabólica basal. E saiba que a massa muscular reflete diretamente na taxa metabólica basal. Então quando você faz uma continha básica e tem o músculo um pouquinho, às vezes pega muito gordinho, que tem um percentual baixo, é que o percentual de gordura tem que ser muito bem estabelecido. Percentual é uma relação músculo-gordura. Percentual não é gordura corporal. Eu pego muitas magras no consultório com percentual lá em cima. Então esse equilíbrio é o ponto-chave para o resultado final. Tá? Eu pego muitos pacientes obesos sarcopênicos que só tem que entender que ele tem que emagrecer tendo um respaldo na massa muscular. E pego muitos pacientes magros que querem emagrecer, mas como você quer emagrecer? Você tem que ganhar massa muscular para aumentar a taxa metabólica basal, para ter uma definição muscular. Então é uma coisa muito individualizada, né? Você tem que saber segmentar o paciente para ter esse resultado final. Com certeza. É bem comum mesmo a gente ter o obeso que falta massa magra ou a famosa falsa magra, né? Que de qualquer jeito quer perder peso, mas que o que precisa fazer é ganhar massa muscular. Né? Mas que ainda qualquer grama faz diferença. Muito, muito, né? Mas é muito ainda. Eu acho que esse teor body fat percentual acho muito discutido e muitas pessoas têm, até profissionais têm dificuldade nisso aí. Pego muitos pacientes no consultório, pô, mas eu tenho que ganhar massa muscular. Eu falei, calma, sua massa muscular é muito alta, você tem que perder gordura primeiro. Então tem que saber esse equilíbrio para poder ter um resultado final positivo. Uhum. E nesse contexto, quando é que você utiliza o suplemento e quais são os mais comuns que você usa? Eu gosto bastante do whey protein. Eu acho que independente da proteína, você tem que saber indicar, tá? Eu tive um caso interessante também de um paciente do UFC, estou com 7 pacientes ativos do UFC hoje, e um deles foi um paciente do peso pesado, que só para você entender sobre a proteína, né? Ele me procurou e ele falou, Gério, eu estou tomando proteína 8 vezes por dia e não abaixa meu peso. Eu falei, calma, quando você dá um aporte de 1,2, 1,5 gramas de proteína naquele dia, você vai ter uma anabolização por estimulação do mTOR. E ele estava ingerindo 5 gramas de proteína naquele dia. E você tem que entender que o excesso da suplementação vai te engordar. Então a suplementação tem que ser muito bem indicada, você entendeu? O atleta de alto rendimento, fazer uma associação de proteína com carboidrato vai ter um resultado muito melhor no ganho de massa muscular, tá? Esse próprio obeso que está emagrecendo, você fazer um aporte calórico de 1,2 gramas de proteína naquele dia, tá ótimo para o paciente que quer emagrecer. Eu acho que passar mais que isso, o paciente vai ter uma restrição, uma retenção hídrica. Então a suplementação é muito importante, principalmente no obeso sarcopênico. E esse é outro dos temas que a gente também vem falando bastante, especialmente até a própria dosagem, né? Sim. Que a gente tem as recomendações aí dos estudos de 1,2, de 1,2 a 2 gramas por quilograma, tá dentro do que internacionalmente é preconizado, né? Alguns fisiculturistas respondem até 3,5 gramas de proteína, mas é muito individualizado, entendeu? A suplementação é muito importante nesses pacientes, tá? Aí você tem que embasar, o paciente emagreceu 40, 30, 40 quilos, ele quer o quê? Esporte de explosão? É um tipo de suplementação alimentar. Ele quer o quê? Um esporte de alta duração? É o tipo de suplementação alimentar.
tem que saber qual o suplemento adequado para tal paciente, senão ele vai ter um efeito sanfona, rebote e vai engordar de novo. Vamos pensar nisso. Então, Tá. ó, você mencionou aqueles que perdem 30, 40 quilos. Eu acho que uma dúvida que as pessoas têm com frequência é: precisa de medicamento para isso? Depende. Entenda uma coisa. O paciente sobrepeso com 2 comorbidades é indicação soberana de farmacoterapia. O paciente obeso independente de comorbidade, indicação de farmacoterapia. Nós temos um label no Brasil hoje, a sibutramina, o Orlistat e a liraglutida, que são remédios que têm... Entenda uma coisa básica. Obesidade é uma doença crônica, como hipertensão e diabetes. Doença crônica requer tratamento crônico. E quando interrompido, volta às origens iniciais. Só que eu quero que vocês entendam o mais importante. É uma pirâmide básica. Atividade física, dietoterapia, mudança do hábito alimentar. 4º lugar é farmacoterapia. Se em 2 anos de tratamento conservador o paciente não conseguiu ter um resultado fidedigno, entre em 5º lugar e depois 2 anos de cirurgia bariátrica. Entendeu? Então a farmacoterapia tem indicação quando for prescrita por um profissional que entenda. Sim. E depois de ter cuidado da base, de toda essa base, da pirâmide, né? Da pirâmide, sim. Com certeza. Importante. Voltando então para essa base da pirâmide. É muito comum as pessoas chegarem no consultório querendo esse tipo de resultado que a gente está falando, só que para ontem. Nossa, principalmente essa época agora, né? Perto de verão, né? Carnaval, tem que ser para ontem. Sim. Como é que você lida com isso? Gente, eu trabalho muito com assim, de verdade, eu tenho muito atleta de alto rendimento, bastante, mas meu carro-chefe é a obesidade, de verdade, 90%, acho que todos os profissionais, né? Pega o paciente com carinho, dá amor, conversa, escuta e ponha metas. Eu gosto de metas. Olha, esses 2 primeiros meses vai perder 5 quilos de peso, 2,5 por mês, dá uma meta bem legalzinha, vai ganhar 1 quilo de massa muscular. E perante essa meta, ele vai buscar a meta. Você não pode falar para o paciente e acabar frustrando o paciente, ou seja, ó, vai perder 15 quilos em 1 mês. Não, isso é muito individual. Eu tenho paciente que perdem 20 em 2 meses. Eu tenho paciente que perdem 20 em 2 anos. Isso é muito individual, entendeu? Então, assim, põe a meta do seu paciente. Tá? E na hora de colocar a meta, justamente nessa lógica do não frustrar? Porque tem alguns estudos que mostram que a gente precisa, com certeza, ajustar as expectativas do paciente, porque eles chegam querendo a coisa para ontem. Mas tem uns estudos muito interessantes mostrando que a expectativa do próprio profissional também tende a estar exagerada. E nesse contexto a gente pode realmente acabar frustrando um paciente. Sim. Então, quanto tempo realmente demora? Eu acho que a frustração do médico acaba sendo, do profissional da saúde, do nutricionista, acaba tendo maior influência que o do próprio paciente. Isso é verdade, sim. E eu acho que não pode pensar em tempo, tá? Eu acho que é um trabalho contínuo. Quando se fala em obesidade, é pro resto da vida. Se for um fator genético, então nem se fala, tá? E na hora de construir essa meta que você fala, até lá você seguia por quê? Para você gerar esse número? Se você falar, por exemplo, em números, eu falaria, pô, vamos perder 20 quilos de peso balanço, daí é uma meta de 6 meses a 8 meses. Eu acho que é uma meta bem razoável, né, o paciente não se frustrar. Essa parte, palavra frustrante, é uma coisa muito, né, tanto para os 2 profissionais. E quando o paciente vem sem resultado, você se frustra também, porque ele gastou tempo, gastou dinheiro. É difícil pra gente. Eu falo que eu amo meus pacientes porque eu vibro junto com eles. Você também deve fazer isso aí. Quando o paciente vem com um resultado que não é esperado, você se frustra. Mas eu acho que tem que tentar acalmar, tentar conversar, ver os pontos positivos, negativos, às vezes sua conduta não foi perfeita. Às vezes você quis que esse paciente perdesse massa de gordura corporal, mas a taxa metabólica basal dele era baixa, tem que suplementar. Então tem que ajustar isso aí. Eu acho que trabalhar com muita exigência, muito radicalismo, o resultado final não é esperado. Eu concordo muito com isso, porque eu vejo esses relatos de literatura, eu vivencio isso também na prática, e eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer, ter meta, com certeza, mas que nem você está falando, adequa essa meta a cada caso. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é, eu não tenho medo de dar um passo atrás. Sim. Então, ok, a gente trabalha com essa meta inicial, voltou, não chegou onde era para chegar, a gente vê outro caminho. Sim. Porque uma das coisas mais lindas da nutrição, da suplementação, da medicina, é que a gente tem vários caminhos possíveis, só encontrar aquele que é melhor para cada pessoa, né? Sim, com certeza. Vamos pensar em outra coisa. Quando a gente fala em emagrecimentos grandes, né?
É muito comum, na verdade, emagrecimento de forma geral. Sim. A gente sabe que os estudos também mostram que as pessoas tendem a perder nos primeiros 6 meses, estabilizam e tendem a recuperar. Sim. Então, esse reganho é uma das coisas que a gente mais tem que se preocupar. Como lidamos com isso? Sim. Como é que a gente evita o reganho? Tem alguns tipos de estudos que dizem que tem que perder muito no começo para tentar manter depois essa manutenção do peso. E eu acho que tudo que nós conversamos, de periodização de treino, otimização de alimentação, se for necessária a farmacoterapia, eu acho que pegar todas essas armas e usar no paciente. E explicar ao paciente que a obesidade, sendo uma doença crônica, ela tem que ter um tratamento crônico, entendeu? O paciente, eu gosto bastante do paciente que perdeu 15 quilos. O próximo, em 1 ano, uma meta até baixa, mas, pô, vim com 1,5 a menos, tá ótimo, parabéns, tô super feliz. Pô, tô esse mês, hoje chegou um paciente que tinha perdido 20 quilos, pô, mantive, viajei. Pô, você viajou 20 dias de férias, você manteve, você tá de parabéns. Eu acho que esse approach, esse equilíbrio é importante para o paciente. E nunca deixar o paciente sumir no consultório mais 4 a 6 meses. Acho que o ponto mais importante é isso aí. Porque tanto com você, evidenciando o caso, achando taxa metabólica basal, conseguindo emagrecer durante um período que for, você tendo uma manutenção de perto do paciente, eu acho o ponto mais importante. Então, uma dica minha, não deixe o paciente sumir de você. Perfeito, perfeito. Eu acho que é a dica mais simples, mas mais importante. Pô, tem muitos pacientes de 10 anos que estão comigo, pô, a Fabi que vai falar daqui a pouco tá uns 10 anos comigo, de vez em quando ela dá uma sumida de 1 ano, tá? Perdeu 40, some e volta 5, 10. Se o paciente pelo menos não volta em 2, volta em 4, volta em 6, você já consegue pegar os déficits negativos dele e implementar para ser positivo. O que você está falando é muito importante. Da prática tipo clínica, assim, né? É engraçado, porque vem direto da sua prática, do seu feeling, mas é guideline de literatura. Sim. Quando a gente vai para os estudos de adesão, o que mais funciona, uma das coisas que mais funciona é o acompanhamento contínuo. Né? O fato da pessoa estar ali nesse engajamento, nesse vínculo com o profissional que gera adesão. Outra coisa interessante é que todo profissional tem que ter o embasamento científico, isso é o ponto mais importante. Mas quem vivencia isso na prática tem que entender que na prática a teoria é outra, ponto. Então eu que vivo de atletas, emagrecimentos assim absurdos, de alto ganho, alta perda de peso corporal, eu vejo que na prática a teoria é outra. Então você tem que saber a evidência científica sim, e tem que saber que na prática cada corpo responde de uma forma, tem que ser respeitado. Eu vejo várias literaturas de suplementos, esse não dá certo, calma aí, pra mim dá. Se o seu paciente deu certo, foi um efeito placebo, mas deu certo, pensa que o efeito placebo é psicológico e dá certo pro paciente. Eu vejo muito isso para mim na prática clínica. E na prática, uma coisa que acontece e que os pacientes reclamam muito, né? É que quando estão nesse processo de emagrecimento, principalmente quem tem que perder grandes quantidades de quilos, chega uma hora que estaciona, o tal do efeito platô. Né? Como a gente quebra o efeito platô? Depende, você está falando de emagrecimento, o paciente perde 40 quilos, você tem que ter arma na manga. Se você começa com o paciente obeso, tem uma farmacoterapia. Eu gosto muito, por exemplo, dos medicamentos farmacoterápicos, de começar com dose baixa. Eu nunca entro com dose normal, porque pelo menos eu tenho algum medicamento que eu vou implementar no paciente para poder dar um piquezinho. Eu não gosto de associar medicamentos, eu gosto de monodose, com fitoterápicos junto. Eu não gosto de usar medicamentos associativos, por quê? Porque depois que entrar no efeito platô, você teve a grande virtude do ser humano, a adaptação. Ele se adapta, então você tem a arma na manga para poder jogar no paciente. E quando não é caso de farmacoterapia? É a dieta, restrição calórica. Aí você tem que mudar, entendeu? E tem que aquilo que eu sempre falo, eu sou fã de vários tipos de dietas, jejum intermitente. O que emagrece não é o jejum, é a dieta hipocalórica, você entendeu? Então eu acho que tem que mudar pelo menos a periodização do treino, dar estímulo. O paciente vai... Eu tenho muitos pacientes que vêm e emagrecem 30, 40 quilos. Pô, deu platô, estagnei. Faz um teste ergospirométrico, vê limiar respiratório, vê limiar 1 anaeróbico, ponto de compensação respiratória e pico máximo. Ele estagnou porque está numa constância de atividade física, estou correndo a 120 batimentos por minuto. Só que ele já teve uma compensação que os 120 batimentos por minuto depois dos 40 quilos perdido, está baixo, ele tem que aumentar. Então é periodizar na atividade física, alimentação, mudar a alimentação. Então é o ponto principal. Vai chegar uma hora que a farmacoterapia não vai resolver mais.
Adaptação, a grande virtude do ser humano é a adaptação de todos nós. Eu acho que é uma virtude também. Se adaptem com instâncias boas e ruins. Então, voltar para trás. Periodizar treino e otimizar a alimentação. Perfeito. Eu vou acrescentar mais um ponto, porque eu acho que é realmente isso, a gente precisa ficar variando o estímulo e a gente precisa também trazer para os pacientes o componente paciência. Paciência, faz parte. O platô existe, às vezes é só deixar ele passar e continuar. Que nem você falou, a pessoa voltou e manteve, tá no lucro. Pelo amor de Deus, estou feliz. Né? Tá ótimo. Então tenha um pouquinho mais de paciência, que daqui a pouco volta a acontecer. E na maioria das vezes eu acho engraçado, essa semana tem uns 5 casos, pô, perdi só 4 quilos. Só 4? Não, aí você vai, conversa, o paciente, mas eu viajei 20 dias. Perdeu só 4 quilos e viajou 20 dias, tá. E a dieta? Não fiz nenhum tipo de dieta. Não treinei. Então você perdeu, você fez muito, então. Aí você tem que buscar o paciente. Eu acho que o importante é muito recordatório de 24 horas no dia anterior. O ponto importante. O que você comeu ontem? Me fala. O paciente começa a soltar umas coisas e fala, gente, eu tô totalmente errado. Então essa conversa com o paciente. O que você está comendo? Me fala a sua dieta, como está sendo o seu treino. Você vê que tem brechas, que nesse platô, com essas brechas, eu faço ele aumentar o rendimento na consulta. Que é uma das coisas que a gente mais fala, a gente precisa aumentar a consciência nas pessoas, né? Consciência alimentar, consciência de treino. Essa consciência vai mostrar exatamente onde está o furo. Esses pontos, né? E você estava me contando de um caso muito legal, um caso bem bonito, de uma paciente que perdeu mais de 45 quilos e ainda virou corredora, né? Faz maratonas. Sim, sim. Conta um pouquinho, só o spoiler do que você fez com ela. A Fabi é uma pessoa muito dedicada que veio com o processo de emagrecimento, né? Então tudo que nós conversamos de fazer um teste espirométrico para traçar a linha respiratória foi feito, traçar planos de dietas foi feito, a farmacoterapia foi importante nessa hora, porque ela precisava realmente, tinha fatores que tinham obesidade, sem comorbidades, mas precisava disso, tá? Emagreceu 40 quilos, a partir daí nós começamos uma suplementação alimentar. Ela emagreceu sem ter massa muscular, uma sarcopenia. Então não adianta o paciente emagrecer 40 quilos e manter com uma massa muscular muito baixa. Ele vai voltar, é batata, porque o que segura a perda de peso é a taxa metabólica basal individual do paciente. Então foi um processo muito legal, mais de anos, ela teve emagrecimento, depois da suplementação alimentar. Hoje a gente luta na suplementação para o alto rendimento, que já é, né, é outro ponto. E foi uma coisa bem legal, eu tenho muitos casos de pacientes que perdem muito peso e depois viram atleta. Hoje é atleta amadora, né? Isso é muito lindo, é de arrepiar, é de arrepiar. 42K não é fácil fazer, né? Não mesmo. Doutor Rogério, super obrigada por compartilhar. Prazer aí, obrigado pela confiança. Um grande prazer mesmo. E olha, dessa vez a gente tem uma surpresinha para vocês. A Fabi está aqui com a gente, ela vai contar a história, então fica com a gente porque no próximo bloco a paciente responde. Fabi, muito obrigada por estar aqui para compartilhar a sua história com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, é muito legal estar aqui e poder compartilhar essa história. E que história linda, né? Mais de 40 quilos, você passou a fazer maratona, fez agora a primeira? Primeira em junho, do Rio de Janeiro, e ano que vem tem mais aí, as metas não param. Nossa, fantástico, já meu super parabéns. Mas conta um pouquinho, como é que começou essa história? Eu não era muito feliz com o meu peso, né? Sempre vivi brigando com a balança. Aí eu conheci o Rogério, mas tem uns 10 anos, aí a gente perde até a conta de quanto tempo que eu trato com ele. E no começo eu fui para lá procurar ele, só que o que acontece, a minha cabeça não mudava, então por isso foram anos brigando contra a balança. Eu encontrava ele nas baladas, não, doutor, é só hoje, viu, que eu tô aqui bebendo, bebia muito, comia muito. Então não mudava essa chave na minha cabeça, que também é super importante isso, né?
no emagrecimento. Quando eu realmente mudei, e falei, não, agora chega. Eu ia nele, fazia e depois engordava. Ficava nesse efeito sanfona, né? Aí eu conheci a corrida, tudo, e falei, não, me apaixonei pela corrida, pelo esporte, tudo. E falei, não, agora eu quero me dedicar a isso. Começamos com 5 quilômetros, aí começa com 10 quilômetros, daqui a pouco você está fazendo meia maratona, 21 quilômetros aí todo tempo. E aí eu decidi que eu queria fazer uma maratona, né? E também procurei ele, falei, Rogério, quero fazer uma maratona agora. E vamos embora. Ele abraça tudo e fala, não, tô aqui com você e vamos. E aí eu fiz agora a primeira maratona, sempre com acompanhamento, com ele, tudo, né? Ele sempre me apoiando. E agora vou fazer uma outra prova semana que vem, 26 quilômetros. Muito legal. E fico nessa busca aí do esporte, que eu tenho essa paixão. Não, parabéns, fantástico. Você falou assim, você mencionou 10 anos já de história, de acompanhamento. Sim. E antes disso, você já vinha nessa luta com a balança ao longo da vida? Ao longo da vida, sempre. Você tinha tentado já alguma coisa? Tudo, todas as dietas mais loucas, o que todo mundo falava, eu fazia, tudo. O que me falava, não, tá bom, vou fazer. Fazia, durava, às vezes fazia 10 dias, daqui a pouco não aguento uma restrição muito forte. Aí vai lá, comia, ai não, agora dessa vez vou fazer essa outra. Então assim, todos os tipos de dietas mais malucas eu já fiz. E quando não virou a chave da cabeça, não adiantou. Quando mudou isso, que sim, vem o resultado. Você consegue identificar o que foi que fez mudar essa chave da cabeça? Olha, eu acho que é você viver lutando contra a balança, você fala assim, vou ficar o tempo todo assim, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. E não faz bem para a saúde, sabe? Aí meus pais têm colesterol alto, diabetes, então eu posso ser propícia a ter isso, né? Então assim, eu queria tomar consciência de ter uma vida um pouco mais saudável, sabe? Então quando eu virei isso, falei, não dá para ficar assim também, né? Aí que as coisas começaram a fluir, de verdade. Mas assim, no processo de emagrecimento não é assim, foi fácil, não. Tem que ter paciência, você tem que ser muito esforçada, porque todo dia você tem que enfrentar ali, porque no seu psicológico fica muito que você tem vontade de comer as coisas, então até mudar isso demora um pouquinho. Mas é aquilo, você fala, não, eu quero, vai até o final e vamos embora. Então foi a força daquele resultado que você queria, a motivação de onde você queria chegar ao que te manteve no processo. E olhando para trás, assim, 10 anos nesse processo, o que você tira de maiores aprendizados? Muita coisa. Aprendi que... eu aprendi que acho que a gente tem que se amar, tem que entender que é saúde, sabe? Não é... Porque a obesidade é muito sério, né? Vocês estavam falando agora há pouco, né? É uma doença, então assim, você tem que tratar disso, né? Você tem que buscar ter uma vida mais saudável. Pelo menos eu tento, a todo momento, tá buscando, mudando a alimentação, tentando sempre entender o que vai ser melhor para o meu corpo. Então, acho que seria isso. Do lado alimentação, vamos puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado. Como é que foi esse processo na alimentação, na suplementação? Nada fácil, mas demorei para aprender. Hoje eu consigo absorver melhor, né? Então, assim, eu vejo que com restrição alimentar muito forte não dura por muito tempo. Você saber o que você vai comer, saber isso que vocês falaram de calorias que você vai, né? Teve fases que eu treinava muito, mas eu comia muito. Então, assim, não compensava. Tem que ter sempre essa balança, né? E tem algumas coisas que você realmente tem que dar uma cortada. Por exemplo, eu era muito viciada em doce, dar uma diminuída.
bebia bastante, também dá uma eliminada. Então, assim, eu fui aprendendo a ter essas dosagens, assim. Entendi. E como é que a suplementação entrou no seu processo? Eu tomo bastante, por exemplo, antes de correr, eu uso a proteína do whey protein, glutamina. Então tem algumas coisas que eu uso que eu vejo que dá diferença para a corrida, né? E acaba sendo necessário, né? Palatinosa também. Então tem alguns suplementos que você entra e que te ajuda aí até você ter uma performance um pouco melhor, né? Eu não sou assim, eu falo atleta amadora, que tem um alto rendimento. Busco, né? Quero muito. Mas eu acho que a suplementação ajuda muito, tem que ter. Eu sou a favor. Fabi, e assim, ao longo do processo, eu imagino, você falou que não foi simples, teve suas dificuldades. Teve aquele momento em que você quis desistir? Nossa, mas muitas vezes, muitas. Aí, assim, uma coisa legal de você ter, que eu tenho isso com o Rogério, que a gente acabou virando amigo, quando eu vou no Rogério, tipo, parece que ele me acolhe, sabe? Porque ele não me dá bronca, assim. Dá bronca quando necessário. Quando, por exemplo, Fabiana, você engordou muito, né? Lógico, aí a gente volta, né, e fala, não, tem que voltar para a minha realidade. Mas é isso, é acolher o paciente, sabe? Eu vou lá e falo o que eu quero, ele me explica os objetivos e tá junto, sabe? Quando eu chego lá, eu falo assim, nossa, gente, o Rogério me traz um ânimo que eu falo, não sei de onde, ele que me dá força para eu sempre estar continuando, assim. Então, essa parceria, não consigo trocar de médico, eu tô 10 anos com ele, né? E agora, para meus próximos objetivos, conto com ele para isso. Qual que é o futuro agora na Fabi? Então, ano que vem, eu vou fazer mais uma maratona, aí agora eu quero fazer internacional. Eu não sou de fazer muitas provas ao longo do ano, mas eu escolho algumas específicas. E aí conto com ele para baixar meu tempo aí. Excelente. Fabi, eu acho que tem muita gente que vai se identificar com a sua história, né? Sim. Pessoas que estão aí no processo de luta com a balança e começa e desiste. O que você conseguiria deixar para essas pessoas uma mensagem do que elas têm que fazer? O que mudou a chavinha? Eu tenho até um Instagram também que eu conto um pouquinho, compartilho do meu dia a dia. Acreditar e querer muito, acreditar que você vai conseguir e que aquilo lá vai ser bom para você, entendeu? Para sua saúde, eu acho que quando você quer de verdade, isso não só no emagrecimento, é para a vida. Se você quer de verdade, você consegue não desistir. Porque na vida a gente tem barreiras, né, que a gente tem que enfrentar. E nesse processo de emagrecimento você também vai ter. Então acredita que vai conseguir. Excelente, gente. Fiquem com essas lindas palavras. Fabi, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, Rogério. Gente, agora eu quero ouvir de vocês. Então coloquem aqui nos comentários as suas histórias. A gente quer saber um pouquinho também. E aproveitem para sempre deixar dúvidas de suplementação, de alimentação, dar o like no programa, para compartilhar com os amigos e aproveitem para seguir também as redes sociais da Performance Nutrition, que tem conteúdos maravilhosos para vocês acompanharem lá. Um grande abraço com todo o carinho da Nutri. A gente se vê!